Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a 12ª parte aí. Tá vendo? Você achou que a Guerra do Golfo ia ficar por aquilo mesmo, não achou? Pois é, fizemos o Iraque desocupar o Kuwait e tá tudo resolvido. Mas não é assim que as coisas se deram, ok? Olha lá o que a gente está vendo. Chegou o ano de 2003. Já se passaram muitos anos, desde que o Iraque apanhou lá no Kuwait, não é? Foi em 1991. Nós já estamos em 2003. Maravilha. Mas o Iraque não esqueceu. A animosidade contra o seu antigo parceiro, o tio Sam, os norte-americanos, a animosidade só veio crescendo. E agora vai se desenrolar aí mais uma guerra. Só que dessa vez as coisas vão ser bem mais complicadas. Olha a duração aí. 2003 a 2011. Pois é, Vandim, eu já ouvi dizer horrores dessa tal guerra do Iraque, do tipo assim, os Estados Unidos, a bem dizer, repetiram aqui o Vietnã. É mesmo? Você já ouviu isso? Em que sentido? Não, é porque no Vietnã, os Estados Unidos falaram que ia ser uma guerra que ia durar poucas semanas e que eles iam vencer de balaiada. Acontece que não foi bem assim. A guerra do Vietnã foi terrível e os Estados Unidos saíram da guerra, não é? O que significa, sob algum ponto de vista, perder a guerra. Alguns dizem que aqui repetiu-se a mesma coisa. George Bush, o filho, disse, isso aí é coisa para poucas semanas. E no final deixou o pepino para os seus sucessores e só o Barack Obama é que vai tirar os soldados do Iraque, o que significa, sob algum ponto de vista, perder o conflito. Enfim, é uma guerra complicada de se analisar. Pode ser que ela caia na tua prova. Então vamos dar uma olhadinha nela bem didaticamente? Com o auxílio da nossa fantástica lousa digital interativa de LED. Elelê. Bora lá? Então o que foi a guerra do Iraque? Uma guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. Só que os Estados Unidos arrastam para a guerra seus aliados e durou de 2003 até 2011. O que não significa, já dissemos isso antes, que em 2011 o Iraque passou a viver em paz. Quem dera, né? As guerras que a gente estudou aí para trás, você viu isso. Termina a guerra, mas continua uma pá de problemas aí. Termina porque o historiador quer que termine, ou porque alguém faz lá um acordo de paz, mas isso vai perguntar ao povo que mora lá se a guerra acabou de fato, não é? Esse negócio de guerra tem isso. Sob alguns pontos de vista, o Brasil vive uma guerra, não é? Então, vamos problematizando essas coisas aí que isso é gostoso. Vamos voltar para a guerra. Beleza. Vandim, por que aconteceu essa guerra do Iraque agora em 2003? Bom, os Estados Unidos acusaram o Iraque, fizeram uma acusação séria, de possuir armas químicas de destruição em massa e de pretender usar essas armas. Essa acusação já vinha rolando há alguns meses. A ONU cumpriu seu papel, mandou fiscais, o Iraque deixou que eles entrassem. A ONU disse, olha, não achamos nada. E os Estados Unidos continuaram batendo nessa tecla até que, sem autorização da ONU, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Vamos lembrar um pouquinho desse contexto aqui. 2003, beleza? Só tem 2 anos que os Estados Unidos sofreram um mega ataque do 11 de setembro de 2001. Nesse mega ataque, ganhou relevância mundial um grupo terrorista chamado Al-Qaeda. E, a partir daí, dos 11 de setembro, os Estados Unidos começaram com uma política externa altamente agressiva, chamada Doutrina Bush, considerando terrorista todo país que supostamente, ou concretamente, abrigasse um grupo terrorista.
Pois bem, está aí o contexto. O George Bush, ao atacar o Iraque de Saddam Hussein, vai dizer que o Iraque tem relação com a Al-Qaeda. Não é só questão de ter armamento, destruição em massa. É também parte da doutrina Bush, questão de honra, vencer o terrorismo mundial. Então, sob o pretexto de guerra global contra o terrorismo, e também com um discurso muito bonito, dizendo que os Estados Unidos salvariam o Iraque, que sofreria nas mãos de um ditador cruel e sanguinário. Esse era o pretexto para invadir o Iraque. Maravilha. Bom, vamos lá. Os Estados Unidos invadiram o Iraque. Caramba, muita gente morre. Caramba, muita coisa é destruída. Caramba, a coisa não termina assim tão rápido. Doideira, hein? Os Estados Unidos pensaram numa guerra cirúrgica, rápida. As coisas foram só se complicando. Eles vão descobrindo aos poucos o que é o Iraque. Um sistema de tribos, de patriarcas, de muitas lideranças. Achou que era só Saddam Hussein? Não é bem assim. Calma, a coisa lá é muito diferente do que acontece cá no Ocidente. E os Estados Unidos vão se enrolando cada vez mais. E nessa de dizer que estão salvando o Iraque, estão desestruturando lideranças fundamentais para manter a ordem no Iraque. E nessa de salvar o Iraque, estão colocando vida de norte-americanos na linha de tiro. E os Estados Unidos vão perdendo muitos soldados, com ataques de todo tipo. E aí começa uma pressão da opinião pública também norte-americana, dizendo o que nós estamos fazendo lá. Por que a gente tinha que invadir Iraque? A ONU cuidou disso e disse que não tinha armas químicas. Pronto. Pois é. E aí foi virando um mega imbróglio. Qual é o desfecho, Vandim? Tá lá. Saddam Hussein foi capturado, condenado e executado. Para piorar a situação, as imagens da execução de Saddam Hussein vazaram. São públicas, estão no YouTube. Ele é um chefe de Estado. Como? Foi para humilhar? Como? É a falta de respeito à soberania de um país? Como? Enfim, esse foi o desfecho. E aí, os Estados Unidos, em 2006, tinham cumprido uma parte do seu plano. Bom, eliminaram o ditador, mas e agora? Vocês não disseram que iam libertar o Iraque? Olha o caos que o país virou. E aí é que tá. Os Estados Unidos depois vão sair de fininho. Vandim, consequências da guerra do Iraque aí, só pra gente dar uma palhinha. Olha, a gente pode pensar. Primeiro, o partido Baath, que é o partido que governava o Iraque há 35 anos, saiu do poder. De fato. Saddam Hussein caiu o partido Baath junto. Beleza, outra consequência. Caos. Como eu disse lá, o sistema de lideranças muito complexo foi todo desarticulado. Isso é uma consequência. Fortalecimento da Al-Qaeda. Se o objetivo era afastar qualquer apoio do Iraque à Al-Qaeda, agora piorou, ela passou a dominar o norte do Iraque. Porque, como eu te disse e repito, mexeu-se aí nas lideranças seculares do país. Mas, sobretudo, o que vai aparecer na sua prova, eu acho, são os questionamentos da opinião pública mundial. A guerra do Iraque trouxe muitas reflexões. Primeiro, qual é o papel dos Estados Unidos nessa nova ordem mundial? É de polícia do mundo? Os Estados Unidos tinham mesmo o direito de entrar num país soberano, governado por um ditador, mas eles vão agora depor todos os ditadores do mundo? É assim que vai funcionar? Segundo, a ONU saiu fortalecida ou enfraquecida? Alguns dizem que a ONU saiu enfraquecida, afinal de contas ela disse não à guerra e os Estados Unidos foram lá e fizeram a guerra. Outros dizem o contrário. Não, a ONU, mesmo tendo sido desobedecida, saiu por cima, porque as tais armas de destruição em massa, as armas químicas, nunca foram encontradas, provando que a ONU tinha razão.
Há quem faça uma comparação entre dois contextos. O contexto pré-Segunda Guerra Mundial com o contexto da Guerra do Iraque. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações adotou uma política de apaziguamento com Hitler, acreditando que Hitler não partiria para a guerra, quando Hitler, na verdade, descumpriu o Tratado de Versailles e provocou a Segunda Guerra. Alguns criam questões que fazem essa comparação. Aqui, o George Bush tem um texto, um discurso, onde ele fala: a ONU está repetindo o mesmo erro da Liga das Nações. Está tratando o Saddam Hussein com os mesmos panos quentes como o Hitler foi tratado lá atrás. E olha a merda que deu. Por isso vamos à guerra. Bom, o não encontro de armas de destruição em massa provam que a ONU estava certa. Então não cabe, talvez, essa comparação. Mas é bom estar atento a ela aí, tá? Não morra, minha filha. Ninguém vai te apertar demais com a guerra do Iraque. Aqui já demos um tapa na peteca, acho que você está prontinho. Vamos calibrar agora nos exercícios, beleza? Bora aí fazer exercício, hein? Conto com você. Lele. Bora lá, força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like aí, inscreva-se.